Olá, eu sou Pedro Henrique França, eu sou um homem branco, tenho uma barba preta baixa, olhos e cabelos castanhos escuros, tenho 1,40 m, tô vestindo um blazer vinho goiaba, uma regata caramelo por baixo, uma calça de cotelê marrom e um sapato marrom. Eu sou a Benedita Casé, sou uma mulher branca de cabelos castanhos escuros, bem longos, olhos castanhos escuros. Tenho 1,67 m mais ou menos, estou vestindo um óculos de grau e estou vestindo uma calça bege e um casaco de onça dourado com marrom escuro, com um botão, e um sapatinho baixo bege de couro. Estamos começando mais um PCD Pod. Eu já quero começar pedindo para você se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com todo mundo que você conhece, para que mais pessoas entrem nas nossas discussões e conversas potentes. Não é isso, Pedro? É isso mesmo, Bê. Eu tô muito animado porque o tema do nosso episódio de hoje é uma coisa que conecta a gente demais. Eu sou diretor, roteirista, ator, fui jornalista cultural durante um bom tempo, sou um alucinado pelas artes e acho que ela tem uma potência imensa enquanto agente transformador. Eu tenho falado e conclamado isso muito aos meus pares, ao nosso setor cultural, para que a gente tenha mais consciência sobre esse papel fundamental enquanto formação de sociedade, de humanidade mesmo. E essa turma que está aqui com a gente hoje sabe muito bem disso. Nesse episódio falaremos sobre acessibilidade e cultura. Cultura acessível, cultura para todos. Nosso primeiro convidado é multiartista, educador e produtor cultural. Ele já foi diretor de cultura da Associação de Surdos de São Paulo e trabalha hoje num dos principais museus da cidade, o Museu de Arte Moderna, o MAM, onde atua como produtor de acessibilidade. Além, claro, de estar arrasando nos festivais de música por onde ele passa com as suas únicas e maravilhosas sinalizações. Pode chegar, Léo Castilho, que prazer. Eu tô usando uma blusa preta de couro, uma camiseta preta, um colar de palito dourada, uma calça, um tare de tampa, vermelha, preta, laranja, brias, um tênis colorido também, né? Várias cores. O cabelo curto, risco do lado, do ramo, negro de pele clara, bigode, barbinha, que mais? Pinta, do lado do olho, e os anéis, tem uma tatuagem de libélula na mão. Tem direita para esquerda, confundi, esquerda. Obrigado pelo convite. Também estou muito feliz. E para compor e embelezar ainda mais essa mesa de hoje, temos ele que é produtor audiovisual, colunista do Terra Nós, influenciador digital que soma mais de 100 mil seguidores nas redes e que frequenta muito o setor cultural e festivais de música, onde também fiscaliza como anda a acessibilidade nesses lugares, que pessoas com deficiência também podem e devem estar. Ele também fala muito sobre sexualidade nas redes, e como eu não sou boba nem nada, também vou apimentar um pouquinho essa conversa com ele. Seja muito bem-vindo, Rafa Brunelli. Muito obrigado, eu sou o Rafa Brunelli, eu sou um homem negro de pele clara, cabelo cacheado preto curto, eu uso um brinco de argola dourada na minha orelha esquerda, tô vestindo um macacão de jeans azul, por baixo do macacão uma camisa flanelada nas cores amarelo e preto, e nos pés uma bota até metade da canela, na cor preta também. Tenho olhos verdes, tenho um nariz grande, uso bigode e cavanhaque e meu sinal é esse. Nós estamos num estúdio amplo, com tons terrosos, sentados em poltronas brancas. 3 mesinhas de apoio de madeira separam essas poltronas, uma das outras. E no nosso fundo tem um painel de papel pardo, com formas quadradas e geométricas. E também temos várias espadas de São Jorge no canto do cenário. Vou começar a conversa, porque é isso, a gente tem 2 artistas aqui, 4, né? Porque eu também venho de uma família de artistas, então acho que a arte está presente na minha vida desde que eu me entendo por gente. Então, para mim é um prazer enorme a gente estar falando sobre isso
e acho que é muito necessário também. Você é multiartista, né? Você dança, MC Slam do corpo, e você acha que o fato de ser artista, enquanto pessoa com deficiência, você escolheu isso por conta da sua deficiência também? Nossa, boa pergunta, legal isso. É muito importante falar sobre isso, porque sim, porque eu cresci minha família artista, porque o meu tio é diretor de arte, meu irmão também. Então, e eu não sabia que era tipo, minha identidade, porque eu não via como que podia relacionar com a arte surda, relacionando como. Então, não tinha muita referência. Na época não tinha muita referência. Então eu descobri isso no museu, por causa de como incentivar a usar a minha identidade para mostrar para a sociedade. Não é o tipo de brincar, manifestar, não. É uma forma de poética, de expressar um jeito para entrar a empatia. Então isso foi muito importante. Então, hoje em dia, eu vejo muitas pessoas surdas, artistas aqui do Brasil, usando a língua de sinais, usando o corpo, usando a fala, porque o corpo fala, então o corpo tem presença. Porque os surdos foram muito invisíveis. Sabe, tipo, agora você vê o corpo, você vê. É isso mesmo. Isso é tão bonito, o corpo fala, né? O corpo fala, tudo mostra, tá fala, tá aqui. Eu acho que existe um preconceito enorme, né, de achar eu, enquanto surda, oralizada, Sim. e acho muito legal até a gente falar também sobre isso aqui, porque acho que muita gente não sabe que dentro da surdez existe uma diversidade. Muito, Então, acho que existem surdos sinalizados, né, como o Léo, que é bilíngues, existem surdos que são oralizados, existem surdos que usam aparelho auditivo, existem surdos que usam implantes cocleares, existem surdos que se tornam surdos depois de uma certa idade, que têm uma surdez progressiva. Então, acho que a gente tem várias Vários. camadas. E isso é um tema que eu tenho muita vontade de conversar até com você. E respeito muito a cultura e a comunidade surda. Me sinto parte dela também. E vejo um preconceito muito grande com a música, com espaços de arte, né? Principalmente com a música, porque a pessoa não consegue entender, mas surdo... Isso até me fez lembrar, quando saiu uma foto minha num show na Bahia, no verão, em Salvador, e aí tinha aqueles comentários embaixo, assim, os 3 primeiros comentários eram assim, mas ela é surda, por que ela vai no show? O outro era, mas o que ela está fazendo lá se ela é surda? Como se nós não pudéssemos estar lá e como se... Enfim, aquilo me marcou muito. Mas aí depois foi bom, porque quando eu fui desenvolvendo também autoconfiança, eu olhei para esse episódio como eu estou olhando hoje e dizer, não, os surdos é isso, eu sou surda, eu vou no show, eu escuto música, e eu queria até que você falasse sobre esse preconceito também. Eu acho. Eu passei por muita coisa da minha vida, porque assim, eu não estava entendendo. Porque as pessoas não para gente, para pessoa surda, a massa, essa palavra surda, incentiva as pessoas a entenderem que não tem comunicação. Aí eu fico, surda, não tem comunicação. Eu tenho língua, eu tenho várias línguas, eu posso falar português, posso sinalizar, eu falo inglês, ok. Então isso é... Não, porque eu fiz aula de dança, por exemplo. Ninguém me falava como você pode entender a música, sentir. Ninguém falava. Então eu achava que precisava fazer os dedos, os ouvidos, tá entendendo? Por causa das minhas limitações de audição. Então não sei como. Daí eu fui descobrindo isso assim, depois do tempo. É muito difícil porque assim, eu sempre quis fazer teatro, artista, né? Aí eles sempre falavam, mas a sua voz. Oi? Então por isso você perguntou para mim, você quer intérprete de Libras? Aí eu falei, vamos tentar se comunicar direto. Perfeito.
Vou tentar, porque a minha comunicação, a minha voz é assim, eu quero mostrar. Não estou falando inglês, estou falando português. Então é capaz de entender, de adaptar o entendimento da comunicação das pessoas. Claro, eu te perguntei até porque eu acho até que é importante a gente falar isso, de como cada um se sente mais confortável, né? É. Eu acho que a gente fala muito sobre isso, assim, cada um tem as Cada suas um. características, né? Exatamente, por exemplo, E particularidades diferentes. Então, é isso, se tiver uma pessoa que se sente mais confortável com o intérprete, a gente, e é sobre isso, inclusão é exatamente isso, né? É isso, por exemplo, tem muitas pessoas surdas, tem um jeito de ajudar, tem um jeito de entender, tem um jeito de comunicar. Então, cada um tem um surdo que usa o aparelho, tem outro que usa e pronto, tem outro não escuta, mas entende muita música. Tipo eu entendo profundamente a música, o detalhe, o ritmo. Eu entro, como a música entra, como a música sai, muda o ritmo. Pá, 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 pá. Eu fecho, presto atenção. Através do meu corpo. Muito louco, mano. Sabe? Ô, Rafa, você também trabalha com audiovisual, né? Desde 2008. Já fez, enfim, já passou por televisão, já fez roteiro, produção, casting. Também queria entender com você se esse atravessamento da deficiência também foi um lugar de entender-se enquanto artista, usar a arte enquanto um canal de comunicação, de expressão. Queria que você me contasse. Bem, eu sempre gostei muito de arte, de comunicação. Então, desde criança, eu ia para fazer aulinha de teatro, fazer aula de dança, fazer aula de muita coisa que me colocasse num corpo vivo, seja na parte de artística, na parte de comunicação. Eu, na escola, foquei mais no teatro e na dança. Então, foi onde me joguei mais. Na dança, ali nos primeiros anos, que é claro, né, não era nada empoderado quando criança, esse empoderamento veio muito depois, que eu fui tendo consciência do que era meu corpo. Eu tinha uma professora muito rígida na aula de balé e me forçava a endireita essa coluna, coloca essa coluna mais ereta. Mas assim, para quem não conhece, meu corpo ele tem uma hiperescoliose, hiperlordose, hipercifose. Então é impossível ele ficar coluna ereta para dançar. Mas eu ouvia muito isso e eu me criticava por não conseguir seguir o que a professora pedia para mim. Então eu até desisti de fazer dança depois de um tempo, porque eu ficava, eu quero fazer isso, quero conseguir isso, quero conseguir isso. E obviamente não conseguia, porque o meu corpo tinha esse outro jeito de viver, outro jeito de ser. Então eu desisti muito, assim. E foi quando eu vi que eu podia ir pra comunicação, que eu conseguia também colocar esse meu bichinho artístico em outro lugar. E foi quando eu fiz faculdade de produção audiovisual e me encontrei também. Aí, como você falou, fui fazer questão de produção de TV, em produtora, em rádio, em eventos. Então, tudo ligado a essa parte de produção cultural, seja no audiovisual ou no presencial, eu encontrei onde colocar a minha arte em si, sem que a minha deficiência fosse um limitador. Isso é tão curioso, porque quando eu era criança, né, eu tinha uns 10 anos, surgiu uma possibilidade de ser ator numa peça infantil. Eu fui convidado para ser protagonista, era uma peça longa, uma peça de 1 hora e pouco, num texto lindo, inclusive, que chama Tistu, o Menino do Polegar Verde, que é uma história de um menino que é filho de um industrial e tudo que ele toca vira flor. E aí foi uma experiência muito bonita, durou, sei lá, ficou uns 4 meses em cartaz, era todo final de semana, durante a semana fazia para escolas, num teatro imenso em São Paulo, para 900 pessoas. E foi um processo que eu falei, ai, uau, que bonito, meu Deus, quero ser artista. E logo depois disso veio uma experiência que eu tava numa festa e tinha um produtor de televisão, e ele era produtor de televisão do Domingo Legal. E aí ele pegou meu telefone e falou, quero te ligar, me liga, quero te trazer no programa. Aí eu liguei pra ele, e aí começou um papo muito estranho, que eu falei, existe um lugar aqui que eu vou ser colocado naquele famoso quadro Chacota, sensacionalista. Não, uma coisa sensacionalista do tipo, vamos explorar, ver como essa pessoa sofre, como ela vive, como não sei o quê. Aí eu falei, não, esse lugar não é pra mim. Porque esse lugar artístico, ele vai ser um lugar de uma exploração horrorosa, que vai me trazer 1 milhão de traumas. Eu falei, não quero. E a partir daí eu falei... E ninguém nunca soube disso, minha família, nada, porque foi uma coisa que ele me abordou na festa e depois a gente se falou por telefone.
E eu falei, bom, tá, Pedro, isso não é pra você. Eu falei, bom, vou ser jornalista. Vou lá ficar atrás das câmeras. Aí depois fui ser roteirista, fui ser diretor. E só recentemente voltou essa possibilidade de ser ator, convite de um dramaturgo do Rio que eu amo muito, o Jô Bilac. E aí reacendeu essa possibilidade, assim. Mas você falando me coloca num lugar de... Será que a gente se esconde também um pouco nesse por trás dos bastidores para se encaixar de alguma forma na arte? Porque nesse palco, no lugar de holofote, ele ainda não tem essa inclusão. Você sente que você acabou indo para esse lugar. Claro, hoje você é influencer, enfim, enfim, tá em programas de TV, tá aqui. Mas você sente que você foi por um caminho alternativo, porque era a possibilidade que você conseguiria estar na arte, mas sem ser num lugar não inclusivo. Não, eu acho que tem muito a ver com o que você trouxe mesmo. A gente que também cresceu ali nos anos 80, 90, 2000, a gente não tinha referência nenhuma do que era um corpo, não digo nem só um corpo com deficiência, um corpo fora do padrão ali nas artes, na televisão, filme, cinema, enfim, comercial. A gente tinha só noção do que era um corpo específico, que era o corpo branco, corpo hétero, corpo magro, corpo cis. Então é claro que a gente não tem essa referência, mas a gente querendo ser artista também, a gente acabava caindo de, tá, como eu posso colocar minha arte tendo um corpo desse jeito, sendo que o meu corpo desse jeito nunca estaria no lugar que eu quero estar, que é ali na frente da câmera, em cima do palco. Então, sim, eu fui muito pra esse lado da produção dos bastidores, pra conseguir me colocar como artista sem que a minha imagem interferisse nisso. Eu mesma, que venho de uma família de artistas, minha mãe, enfim, é super comunicadora, e vem do teatro, tem toda uma história. Meu pai é artista plástico, também participou muito do teatro, na época do Asdrubal e tudo. E eu sempre tive uma... Eu evitava um pouco esse mundo das artes. Claro que por um pouco aquela coisa de pressão também, do tipo, ela vai estar lá porque a mãe, não sei o quê, porque o pai, não sei o quê. Mas eu acho que era para além disso, eu achava que era só isso, mas tinha uma coisa, por exemplo, da dicção, né? E do sotaque, que costumam falar. Sotaque. Toda hora eu vou fazer um negócio, eu olho pro TP, aí quando tem SJ, outro dia fui ler aqui, não saía sujeito de jeito nenhum. Meu filho, por exemplo, já brinca comigo e fala, mãe, eu não consigo falar sovaco, né? Falei a vida inteira chuvaco. O S, milhares de palavras que eu falo, porque eu não tenho a consoante também, né? No meu caso, na minha surdez. Eu tenho uma surdez profunda no direito e severa no esquerdo. E uso 2 aparelhos auditivos. E as consoantes vêm em pedaços, né? Então, eu tenho mais a vogal. Então, eu não consigo reproduzir. E muito por conta disso, sempre falava assim, não, mas não tem como ela fazer alguma coisa. Já era uma coisa assim, porque ela tem sotaque, porque ela não vai conseguir falar e tal. Então, é uma coisa que eu já desclassificava. E depois, com o tempo, eu fiquei pensando, puxa, talvez por exemplo, eu hoje aqui, fazendo o que eu estou fazendo, era uma coisa inimaginável, assim, porque eu nunca me vi nesse lugar de comunicadora, porque eu acho que a gente se acostuma também com esses julgamentos de que a gente acha que a gente não é capaz de estar nesses lugares de arte, assim. A gente tem que fazer o jeito que o vídeo te quer entender. Não, por quê? Porque a gente não percebe as limitações, o corpo. Porque assim, eu sou professor de performance para pessoas que neurodiversidade. Então, como eu sou professor surdo, então eu não escuto. Então, eles procuram de uma forma de como comunicar. Então, é automaticamente natural, porque eu estou lá. Então, aí que tem cadeirante. Então, aí eu sempre falo, você pode fazer um movimento, o corpo, mas respeita o seu corpo, as limitações. Então, tem uma aluna da paralisia, te move muito, mas eu falo para ela, te move a cabeça. Porque na hora de mover o corpo, te começa a cabeça. Então, isso é um movimento primeiro, depois vai para o corpo. Então, não precisa mostrar o que você está fazendo o movimento, porque você está fazendo. Então é muito diferente de que a sociedade quer fazer
100% igual, não tem como. Eu acho legal, porque isso é uma transformação de ensinar. Ensinar, tipo, eu acho muito bonito, tipo, é uma coisa nova. Nova dimensão, nova visão. Que a gente pode fazer para poder ajudar. Eu já vi você falando sobre como, na hora que você está interpretando, né, sinais, como tem uma coisa de interpretação, né, que tem uma coisa de atuação também. Eu queria que você Eu falasse tô um pouco falando. sobre isso, né, porque parece que é só você sinalizar e tem toda uma expressão que é muito importante e que faz toda a diferença, assim. Eu acho que não é à toa que você roubou a cena em muitos festivais e até no Rock in Rio, tudo. Porque... Galã dos festivais, é um sucesso esse garoto. Total, total. Eu queria que você falasse um pouco disso, né? Porque parece que é só sinalizar Não, mas e tem... tem que ter um corpo, tem que ter interpretação. Porque, por isso, na hora eu comecei a perceber a diferença do intérprete. Porque o intérprete, ela tem o trabalho de intérprete, tá? Ele passa, ela faz uma tradução, não traduz. Ela não trabalha com o grupo de música. Ou com mostrar a música que está tocando. Então, tem muito de intérprete tão bom, tão maravilhosos. Maravilhosos. Mas, tipo, tem que trabalhar mais para como mostrar, expressar. Então, isso também é impactante. Porque eu estou percebendo a letra, o ritmo das notas, sabe? Do refrão, no corpo, porque é a minha língua. A minha língua. Então, o que eu posso fazer com isso? É isso. Então, aí eu festivais de música. Porque assim, porque eu fazia aula de balé, sapateado, dentro de rua, flamenco. Eu fiz muitas coisas. Afetou não, a música. Fiz teatro de música. É isso. É que a música é uma onda mecânica, né? Uma onda sonora. Então você sente tatilmente É. também, assim. Eu até fui assistir uma peça recentemente, que era uma peça. A ideia da peça era ser acessível, era um monólogo com uma atriz escocesa. Então a peça era em inglês, o projeto era ser assim. Onde tinha, além das legendas, né, nos telões, para quem não entendia o inglês, conseguir ver em português. E tinha alguém fazendo a audiodescrição, e a pessoa que estava fazendo a interpretação em Libras, ela justamente tinha essa questão de a raiva, a felicidade. Sim. E até ela fazia a coisa, até quando era só um sonzinho, não tinha fala. Ela fazia a agonia ou o desespero. E é isso, a pessoa é um intérprete de Libras, não apenas um tradutor de Libras, né? Teve algum festival, algum show, especialmente, que te marcou mais, que te emocionou mais de estar ali em cima do palco interpretando? Teve uma música que eu interpretei da cantora Lineker. Lineker. A música Zero. Amo. Lineker. Essa Também. música, a letra, então é muito, como é que eu falo? Essa palavra muito, qual palavra você daria? Sensual. Sensual. E aí, ele é muito sensual. Ele é muito sensual. Você Ele é sabe. muito. A gente fica mexido. Então aí, Aham. na volta dela. Então aí é diferente, completamente diferente. Você escuta em casa, você tá no palco, e eu senti a música, tudo ao mesmo tempo comigo. Eu não senti a música que estava me abraçando. O chão, o piso praticável, o palco. Meu, tinha mais ou menos 20 mil pessoas. Claro, aí eu... Peraí, eu quero prestar atenção à música. Porque estava uma trita de sentir a música. Ai, ai, a Lineker é uma pessoa maravilhosa, poderosa. E aí ela veio, ficou perto de mim. Aí começou a cantar, mostrando a articulação. Aí eu me senti de ótimo, obrigado por cantar perto de mim. Mas como assim? Eu não escuto nada. Mas como eu sei a letra, calme. Tem uma outra intérprete, fica aí embaixo do palco. Isso se chama Peter. Peter. Você falar inglês, Peter. Sabe? Entendeu? Peter. Ela fica embaixo. Não é espelho, não é. Ela passa a informação com o momento. Aí eu transformo
o corpo para a música. É interessante porque a música sonora é invisível. Não está para ver. Então eu me sinto como eu posso transformar para visível. Aí tipo, eu penso como... Aí eu comecei a pirar com isso. Depois do festival. A Aline Queiro, foi isso que começou. Obrigado, Aline Queiro. Linda, maravilhosa. É muito legal isso que você está falando, Léo, porque é esse momento que a gente começa a ver a nossa deficiência não como uma coisa, como uma barreira, né? Como uma coisa negativa, e sim como uma potência, como uma coisa transformadora, assim. É muito lindo ver você falando. E se por um lado a gente tem essa visão positiva, a gente não pode negar que a arte ainda é para poucos, né? Tanto no quesito social, mas principalmente falando de deficiência, né? No quesito de acesso. Queria até perguntar para o Rafa, eu vi alguns vídeos, você frequenta muitos festivais, assim. Como é que você... Qual é a sua percepção agora para cada... Porque agora a gente está vivendo também um momento de muitos festivais, né? É um turbilhão, um festival atrás do outro. E como que você está vendo essa questão da acessibilidade de nós, enquanto PCDs, nesses espaços, assim? Eu acho que tá muito recente isso dos festivais começarem a se preocupar com essa questão de acessibilidade, porque até então eles só seguiam a parte da lei, que tem que ter lá a área reservada para PCD, achavam que eles estavam fazendo o máximo para todo mundo. Mas como você falou, tá, e a interpretação da música, e a audiodescrição, e o chão é acessível, não é só, a pessoa não quer só chegar nesse lugar, ela quer acessar o festival inteiro, assim como todas as pessoas que estão ali frequentando. Então, quando eu chego num festival e eu lanço a braba, eu vou direto, falo assim, oi, tudo bom? Como vai ser a acessibilidade aí? Não vai ter? Vai ter? Vamos conversar? Vamos fazer um vídeo sobre isso? Vamos divulgar? Porque isso começou desde um festival grande aí que eu fui no ano passado, e que eu e outros PCDs, a gente passou muitos perrengues nesse lugar. E eu comecei a relembrar o meu passado, assim. Porque até então, antes desse meu empoderamento, eu tratava minha deficiência como se fosse um problema, né? Ah, eu tenho um problema na coluna e tal. E em festival, que ia ficar muito tempo de pé, muito tempo sem sentar, eu sentia dores absurdas na minha coluna. Sempre tinha que ficar me alongando, assim, pra eu conseguir passar a dor. E depois que eu me empoderei disso, eu pensei, não, eu não tenho que me alongar pra passar a dor. Se eu tivesse um banco pra sentar, pra mim, por exemplo, a minha acessibilidade nesse ponto já seria assim, pronto, check, ok. E eu percebo que os festivais, eles estão dando abertura, mas eu ainda presencio muitos me dizendo que mas a gente não vai fazer porque não tem PCD que vai. Eu sempre falo, só não vai porque não tem. Não é que não tem, o caminho tem que ser inverso. inverso, E a pessoa não lógico. entende isso, assim, aquela coisa de acessibilidade sempre, né? É mais fácil algo se adaptar ao nosso corpo do que o nosso corpo se adaptar a esse algo, porque às vezes é impossível essa adaptação. E a gente Claro. precisa desse, não é nenhum auxílio, a gente precisa dessa adaptação mesmo, dessa acessibilidade para os nossos corpos. E os festivais, alguns eles ficam mais resistentes, mas eu vejo que outros já estão ali, já é certo que vai ter intérprete de Libras, já é certo que vai ter audiodescrição. Alguns não sabem nem por que tem que ter balcão rebaixado, por exemplo. Não sabem nem por que tem que ter... mas tem que ter QR Code em áudio no bar também. Eu falo, claro, né? Como é que a pessoa vai pegar uma cerveja se tiver só... se um atendente não tiver essa questão de intérprete de Libras, ou uma pessoa cega, ou tem cardápio em braille. São essas pequenas coisas que as pessoas ainda não percebem como é importante, como isso também pode tornar o festival ainda mais acessível. Claro, por isso que é tão importante a gente ter pessoas com deficiência fazendo, né, produzindo coisa, entretenimento e eventos. Porque a partir do momento que você tem pessoas ali que passam por aquilo, aí você vai saber o que precisa, o que não precisa. Às vezes faz uma coisa que não tem necessidade para um, tem para o outro. Exato. Eu fui pensando sobre isso, porque para falar sobre acessibilidade dentro do festival, não é só depois, só resolve depois. Então pensa depois, não pensa durante o trabalho. Aí, sobre isso, tipo, eu estava pensando, festival, um show, a música, um show, está no espaço inteiro. E a Libra, ela senta, eu estou empanado. Então precisamos pensar sobre fazer uma forma igual, sonora. O show vai até hoje. Então o visual precisa ir até hoje. O palco aqui
O intérprete tá aqui. Um surto, ou diferente tá aqui. Tá lá, o outro tá ali, tá longe. Justo pensar como, então isso é muito importante pensar os surtos. É isso, né? Fora que tem alguns artistas também que isso eu já também presenciei produtores de artistas, como o festival me traz essa informação também, que tem artista que não quer ter um intérprete porque o intérprete estragaria o palco, estragaria ali a noção do espaço do artista. Eu penso, minha filha, você tem 557 bailarinos aí e não pode ter um intérprete de Libras? Então é importante que isso já puxa para nossa próxima pergunta, que quando a gente fala de acessibilidade, né, a gente tem falado muito aqui em todos os episódios, mas quando a gente fala de acesso à cidade, por exemplo, a gente não está falando só sobre a questão da rampa, né? A arquitetura precisa ser acessível para além disso. E quando a gente fala de arte, né, e pessoas com deficiência, é essencial a gente discutir a questão da acessibilidade na cultura, né? Pela lei brasileira de inclusão, há uma obrigação dos espetáculos, filmes, teatros, enfim, todo tipo de manifestação artística em geral ser acessível. Porém, a gente sabe que isso não acontece na prática. Léo, essa pergunta é para você, inclusive. Você que trabalha diretamente como produtor de acessibilidade, quais são as maneiras da gente normalizar isso, introduzir de fato, para que ela deixe de ter esse caráter acessório, né? Um a mais. E até puxando pelo seu gancho, quais dicas a gente poderia dar para que os artistas de fato implementem inclusão nos seus produtos artísticos? Agora, há pouco tempo, e comecei a pensar muita coisa sobre a palavra acessibilidade, tá? Aí eu comecei a perceber as pessoas não deficiência. Pessoas não deficiência. E eles colocam o nome do festival acessibilidade. Festival acessibilidade. Ao invés de ter pessoas trabalhando na produção, ninguém. Aí eles chamam só pessoas com deficiência para fazer apresentações, com o tema Festival Acessibilidade, Festival Deficiência, Festival. Aí eu comecei a pensar, tipo, peraí, sou deficiente toda hora, mas eu quero mostrar a pessoa que eu sou, eu quero mostrar o meu corpo, sabe? Então é uma palavra muito política, eu acho, sabe? Então é isso, por isso, como produtor cultural, então, eu comecei a perceber, por isso eu comecei a trabalhar com um grupo de produtores. Você pergunta, tipo, o que está acontecendo, você não acha? Isso é impactante agora, tipo, Rafa, vamos mudar. Eu acho que até fazendo uma ponte com Vamos. isso que você falou, eu acho que tem muito esse lance de assim, a gente não quer só ter um espaço ali, festival acessibilidade, a gente quer festival, é aquela velha história, a diferença da escola especial e escola inclusiva, né? Total. A gente não quer ter o lugar pra gente, claro, tem um lugar pra gente onde tem só os nossos, é ótimo, mas a gente quer também o todo. Foi uma ótima comparação que você fez, porque eu acho que o caminho é inverter essa lógica, né? Não é assim, eu vou fazer um evento, aí monta toda a programação, vê quem vai, nananana, chama influenciadores para postar, mas não necessariamente essas pessoas estão trabalhando, estão entendendo o que precisam. É sempre uma coisa a mais. É o que vem por último e tal. E uma outra coisa que eu não queria deixar de falar, quando você falou assim, a primeira pergunta que eu faço, e aí, mas como é que é? Mas tem acessibilidade? Mas eu acho isso muito importante, porque esse posicionamento que a gente faz para cada coisa que a gente vai trabalhar, né? Seja o lugar, seja qualquer coisa, uma publicidade ou um lugar que você vai, faz toda a diferença. Eu acho que são aquelas micro-revoluções, sabe? Mas quantas vezes eu não perguntava lá, vem cá, mas tem Libras? Mas tem legenda? Mas tem audiodescrição? Então, isso foi um posicionamento que aconteceu depois que eu passei por essa saída do armário e entendi o quanto aquilo era importante e como eu me fazia parte daquilo, de falar assim, todo mundo me chamava, vamos fazer um negócio. Eu sou chamada para fazer várias coisas de publicidade, por exemplo, até palestra, ou quantidade de pessoas que chegam para mim, eu tenho um site, vai lá na minha empresa, meu site é todo acessível. Aí tá, legal. Aí, às vezes tem a Libra, mas eu pergunto, mas vocês pensaram sobre legenda?
Mas tem descrição? Ah, não, mas a gente tem a Libra. Tudo bem, mas aí começa aquela conversa. Então, eu acho muito importante essas provocações para tudo que a gente for fazer. Eu trabalho com audiovisual, eu nunca mais fiz um negócio que não tivesse a legenda. Então, às vezes, muitas pessoas não fazem. Ah, não, aqui você falou do intérprete. Eu vi muito isso no teatro, que atrapalha, né? Ah, não, mas vai atrapalhar. A gente faz um dia com um intérprete de Libras. Eu escutei isso numa peça que eu trabalhei. Eu falava, mas atrapalha quem? Essa é a pergunta, né? Está atrapalhando você sem deficiência. Vocês já viram que aqui os nossos convidados são muito estilosos, né? Rafa e Léo estão sempre, né, jogando um lugar também, um holofote para a estética, que de alguma forma também tira esse holofote do lugar da nossa deficiência, né? Quão importante também é isso, né? Esse lugar desse comportamento estético, né? Dessa cultura, para que a gente não fique só sempre sendo a pessoa, o PCD, né? A pessoa com deficiência. Até para nossa própria autoestima, né? De inclusão, de pertencimento, de sair dessa primeira camada, que é a nossa deficiência, e ir para as nossas outras camadas sexuais, afetivas, estéticas, apenas de estar ali curtindo um festival como qualquer outro, né? Eu acho muito que essa questão de você entender o seu corpo, eu acho que ele abre um leque tão grande na sua cabeça que vai pra moda, vai pro afeto, vai pra sexualidade. Eu depois comecei a me empoderar do meu corpo e isso mudou até a minha questão de expressão de gênero, identidade de gênero e até minha orientação sexual. Porque até então eu via meu corpo, me considerava um homem gay e a gente sabe que a letra G da comunidade é uma letra bem problemática. E Bem capacitista. Muito ligada ao corpo bonito, não. Padrão, né? E eu me sentia completamente deslocado por isso. Deslocado por não ter essa masculinidade que se espera do que é de um homem. E roupas também. Eu sempre gostava de usar roupa apertadinha. Mas eu ficava usando só na minha imaginação. Porque na escola, por exemplo, eu usava blusão, até no calor, pra não mostrar a minha coluna, como ela era. Então, tipo, eu na praia, eu entrava no mar com camisetão. Na piscina com camisetão, porque eu não queria que vissem o meu corpo. Mas eu sempre tive a vontade, tipo, de expressar meu gênero e minha personalidade através da moda. Então, depois que eu empoderei do meu corpo, ver essa questão, vou usar a roupa que eu quiser, vou usar vestidinho, com minhas costas aparecendo frente única, belíssimo. Vou também me reentender nesse lado afetivo sexual. E isso me foi uma liberdade tão grande que hoje em dia eu me encontrei tanto no meu corpo externo quanto no meu corpo interno também. Então eu acho que essa parte de você se entender como um corpo que existe vai abrir um caminho tão grande. É legal isso também, porque assim eu acho legal. A gente não pode limitar essa criatividade do próprio corpo. Porque eu acho que a palavra criatividade é uma coisa muito necessidade. Porque é uma coisa do meu corpo próprio, de vontade de pedir. Agora, para pensar por causa das sociedades. Eu fui um emo, que meu sonho era usar baby look, e não usava, entendeu? Sabe? Total, vocês estão falando mais da moda, assim, mas me identifiquei um pouco quando você fala de esconder, porque eu acho que é uma construção de autoestima que a gente vai entendendo de novo com esse processo. No meu caso, de esconder com cabelo o aparelho. Eu fui perceber isso porque eu fui olhar para as minhas fotos na minha infância. Eu não achava nenhuma foto que desse para ver o aparelho. Todas as fotos eu tô assim. Não tem uma foto, desde que eu sou muito pequena. Daí eu comecei a pensar sobre isso, pensar, daí eu lembrava a quantidade de vezes que eu escutei, quando ia tirar uma foto, ia posar, falava, solta o cabelo, bota o cabelo na frente do aparelho. Isso era naquele momento. Eu não percebia, eu naturalizava aquilo, e eu não percebia que esse gesto não era para me tornar mais bonita, mas era para me tornar mais normal. Então, eu me vi muito nessa coisa de ficar escondendo e de não mostrar o aparelho. E você vê, hoje eu tô com acessórios brilhantes. Eu adoro. Querido. Adoro. Tem 2 estrelas coloridas. E tô aqui exibindo os meus aparelhos. A gente vai evoluindo, né, Pedro? Aqui tem vários, tem um monte também, tem várias cores. Tem Tem. várias cores, tem um marfel. Tem molde? Eu quero, eu não tenho molde colorido. Não, Eu você vou- já viu?
O molde. Molde de desafio. Não. Tem colorido verde, eu tenho azul, Olha. vermelho. Vermelho, eu Não tenho. tem o molde. Combinar com o look, né? Hã? Combinar com o look, com a roupinha. Combinar, tá? De cor de roupa. Você usa aparelho? Você tentou? Parei, faz tempo, eu Parou. parei. Mas eu... É porque eu parei. Por quê? Interessante. Porque eu cresci escutando o aparelho. Eu amo escutar, ó. Eu amo escutar. Mas eu não sabia por quê. Porque tá me incomodando de escutar uma coisa. Isso é tudo igual. Porque é interessante, porque, ó... tô cansado de ficar ouvindo as vozes das pessoas falando... Blá, 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 blá. Tô cansado, quero saber o que tá falando. Mas a música, eu preciso escutar. Mas eu pensava, como eu posso escutar? Como eu posso descobrir de uma forma de escutar? Eu vou descobrir. Não é eles ficar falando, escuta isso, escuta isso, escuta isso. Não, calma, tem isso aí. Aí eu comecei a entender mais a música, sem aparelho. Vozes, letras, ritmo, sem aparelho. Porque eu uso a caixa de som alto, né? Alto. Aí coloco. Então eu moro sozinho. Então ninguém vai reclamar. Ninguém vai reclamar. Moro sozinho, então... Aí a caixa de som, eu escuto bem. Então eu parei. Tô ouvindo ninguém falando paz, amor, livro. Prefiro. Entendeu? Tem esses momentos também, né? Que a gente pode dar. E agora a gente tem uma terceira convidada, uma convidada especialíssima, vinda diretamente de Campinas, interior de São Paulo, e do palco do Rock in Rio. Ela que é vocalista da banda The Locomotive, palestrante e contadora de histórias. Chega mais, seja muito bem-vinda, Giovanna Andreou. Gente, muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui. Pessoal, eu sou uma mulher branca, de cabelo um pouquinho mais baixo da altura do ombro, metade castanho escuro, metade pintado de azul. Hoje eu tô com ele parcialmente preso por uma tiarinha preta. Eu tenho olhos castanhos e algumas tatuagens espalhadas pelo corpo. E hoje eu tô num pretinho básico, calça preta, camiseta preta de manga comprida, então as tatuagens não estão à mostra. Tô usando também um coletinho preto e um all-star preto também. Então, para quem não está entendendo aqui que a gente mudou um pouco o formato e a posição das poltronas, é porque nós, surdos, precisamos da leitura labial. Então, para a gente conseguir se comunicar melhor, o Léo passou para cá, para a gente conseguir olhar e conseguir todo mundo fazer a leitura labial. Giovanna, queria perguntar, você esteve no palco de um dos maiores festivais de música do Brasil, que é o Rock in Rio, e é um espaço que não é nos dado, né, enquanto pessoas com deficiência, e você enquanto surda, né, que é uma coisa que a gente estava conversando aqui, muito distante, as pessoas têm muita dificuldade de entender como é que uma pessoa surda escuta a música, eu imagino que mais ainda como é que uma pessoa surda canta. Então, como foi para você estar num espaço que é tão difícil para a gente, ocupando um palco no Rock in Rio? Você sabe que uma das maiores lembranças que eu tenho desse dia foi um pouquinho antes de entrar no palco, que eu dei aquela puxadinha na cortina e eu vi aquele pessoal inteiro esperando a gente subir no palco. E assim, eu descobri que eu estava ficando surda. Eu tenho um diagnóstico progressivo, a gente descobriu em 2014, mais ou menos. E quando a gente descobriu que eu estava ficando surda, eu já trabalhava com música, eu já tocava. E uma das maiores inseguranças que eu tive lá em 2014 foi como seria o futuro com a música. E foi muito doido, assim, ó, porque quando eu dei essa puxadinha de cortina e eu vi o que ia acontecer, eu acho que foi a primeira vez, você estava falando agora de pouco, né, da gente acreditar na nossa capacidade de produzir arte. Mas eu acho que foi a primeira vez que eu consegui olhar para aquela Giovanna lá de 2014, que recebeu o diagnóstico e que teve tanta dúvida, e olhar com um olhar mais empático, assim, sabe? De tipo, devia ter acreditado, porque as coisas caminham da melhor forma possível se a gente se esforça para isso, sabe? Então, e foi muito especial, assim, porque eu acho que
foi a primeira vez que eu senti que eu estava representando alguma coisa de grande importância, assim, sabe? Eu caí, depois de mais velha, de paraquedas na cultura surda. E foi uma honra muito grande, assim, sabe? Poder estar lá representando um tipo de deficiência que eu sinto que fala-se tão pouco sobre. Então nossa, foi muito especial, assim. Para mim é lindo ver você falar, porque eu acho que o videocast também é sobre a diversidade, né, das deficiências, que eu não gosto nem de falar de deficiência, de características que fazem parte da gente. E ver vocês dois, por exemplo, já tem muito que trocar, né? Porque o Léo tem uma deficiência de nascença, né? Ele conviveu com a música do jeito dele, e você que se tornou, né, depois de um tempo, você vê como já tem, como tem uma diversidade só na surdez, quanto mais para as outras deficiências. E o seu medo e a sua insegurança de uma hora para outra, caramba, mas como é que eu vou fazer? A música vai deixar de fazer parte da minha vida, que é uma coisa que me acompanha há muito tempo, né? E essa sensação de representar alguma coisa. Acho que o Léo está muito nesse lugar, né? De quando você está no palco ali, nesse lugar de representatividade, né? É muito louco, porque assim, eu fiz o curso de DJ. Porque é uma coisa, criar uma música é diferente de receber a música. Então, para mim, tem muita diferença. Ah, eu estou feito você. E eu quero voltar a aprender. Voltar de criar a música. Então, estar no palco. Eu me senti que fico vontade de criar a música. Mas uma pessoa surda, criando a música. Sabe? Sim, eu vejo muito. Eu tive a oportunidade de dirigir um projeto musical, um DVD de música, que era uma coisa assim, muito, assim, porque quando a gente descobriu o diagnóstico e tal, começa aqueles carimbos mesmo. Ah, mas ela não vai desenvolver uma fala, né, oral, ela não vai conseguir estudar, ela não vai, é só não, não, não. E a gente foi indo e foi tentando. Não é que é só uma questão, são escolhas de acordo com o seu desenvolvimento e tal. E eu, por exemplo, acabei não aprendendo Libras, porque eu fui caminhando de um outro jeito e fui convivendo com pessoas. A gente troca muito sobre isso. Sem deficiência, durante muito tempo da minha vida, eu não tinha esse convívio, tive pouco contato com a comunidade surda sinalizada. E hoje, por exemplo, estou aprendendo Libras, estou adorando, me senti super com uma responsabilidade de aprender, de me aproximar mais. Estou muito feliz de ter uma diversidade enorme. Para mim é muito importante, entendeu? Ter vocês legal. aqui. Legal que você está falando, tipo, porque eu sempre falo, a Libras não é só para surdos, Sim. é para todos. Tem pessoas autistas que não conseguem falar. Sim. Então, como é melhor para comunicar, fica os sinais. Você sabe como é a primeira comunicação do PP apontando? Sim. É a comunicação visual. Ou você vai fazer uma comunicação slow, tipo assim. Então isso é uma comunicação visual para todos, não é só para surdos. Mas isso é uma nova aprendizagem. Quando eu fui dirigir o DVD, eu tive que entrevistar pessoas no camarim, tem um projeto para o Globoplay, e aí eu ia entrevistar alguns cantores super conhecidos, que eu não vou citar nomes, mas que estavam sentindo uma perda auditiva muito grande por conta da exposição de música o tempo todo, principalmente DJ. É muito comum DJ ter uma surdez, e isso é uma mudança muito grande, assim. Mas a dificuldade que as pessoas têm de assumir, não é nem só de assumir, desculpa, é de fazer, por exemplo, uma audiometria, não quer fazer a audiometria por medo de descobrir que tem uma perda auditiva. Então, de novo, aquele negócio, não, mas eu conheci cantores que, assim, que falam, não escuto nada, eu tenho zumbido, e assim, para mim, que é uma coisa natural,
Eu falava, não, porque tem que falar olhando para mim. Ele falava, sabe que comigo também tem que falar olhando? Sim, porque você não está ouvindo. Você já fez uma audiometria? Não, de jeito nenhum. Por que eu vou fazer audiometria? Eu falo que se cuida, porque eu acho que a surdez também está muito associada a pessoas mais velhas, né? E a gente tem cada vez mais jovens ficando surdos, né? E é doido como a sociedade, né, estava já desde o início falando sobre esse lugar da impossibilidade, né? Sim. Eu acho que quando você pensou no diagnóstico, né? Caramba, como é que vai ser minha vida a partir de agora? Talvez a minha carreira tenha acabado. Acho que deve ter passado isso pela sua cabeça. Assim como eu falei, palco de teatro não é um lugar para mim. Então, é uma soma, né, de capacitismos que faz com que a gente, né, e que bom que a gente se empoderou, né? Esse lugar que você falou, mesmo da questão estética mesmo, durante anos eu vesti roupas horrorosas, me escondendo, né, num lugar de não me achar bonito e, portanto, deixa eu ficar feio mesmo, que talvez as pessoas me vejam menos. E como é importante esse lugar do nosso empoderamento, né? E de compreender a nossa diversidade, né? E aceitar a nossa deficiência para dizer, não, eu posso, né? PCDs podem. E é sobre isso, né, esse videocast. E é importante a gente trazer diversas vertentes, né, de um cara que trabalha na internet, de uma pessoa do Google, de uma pessoa de... Para a gente entender como isso se ramifica, né, e como a gente vai puxando um ao outro e ocupando esses espaços, né. Queria te perguntar se passou isso pela sua cabeça mesmo, de fato, tipo, putz, fudeu. Acabou minha carreira, deixa eu pensar aqui, acho que eu vou, sei lá, fazer outra coisa. E como é que foi você entender que não? Esse empoderamento de entender que você podia fazer aquilo, continuar sendo artista, continuar trabalhando com música. Você sabe que se eu falar que logo de cara eu falei assim, nossa, não, maravilhoso, vamos dar um jeito, é mentira. Claro. É mentira. Mas eu sempre, eu toco desde que eu era muito pequena. E aí eu acho que parar, assim, eu tinha dúvida, mas parar não era uma opção. E é muito doido, assim, porque tem muita coisa. Quando eu descobri a surdez, eu já estava com uma surdez razoavelmente avançada. E tem muita coisa que eu descobri que eu já fazia e que eu não sabia que eu fazia. Eu nunca tinha percebido que eu fazia leitura labial. Eu descobri porque um dia, na primeira consulta com a fonoaudióloga, a minha mãe acabou falando, minha mãe falou assim, nossa, mas não parece que ela é surda. A gente ouve isso com muita frequência. Muito. E ela falou assim, quer ver como a sua filha é surda? E ela pôs uma folha na frente do rosto e começou a falar comigo. Nada. E foi tipo derrubar o disjuntor do mundo, assim. Não tava entendendo mais nada. Mas é doido, assim, porque dava essa insegurança, mas parar não era uma opção. Hoje eu toco muito pela vibração do som, né? Tanto que fica uma caixa de som no meu pé, eu encosto o pé na caixa. Se eu tô com o instrumento, melhor cenário do mundo, porque o instrumento vibra. Mas hoje, assim, eu tenho até uma certa gratidão por aquele momento, assim, sabe? Porque eu falo que hoje eu sinto uma relação tão privilegiada com o som, de poder sentir o som dessa forma, de ter me aproximado mais da música dessa forma, que, assim, eu tive esse pânico na hora, essa sensação de fodeu. Mas hoje, de certa forma, esse susto, ele me trouxe muita coisa boa, assim, sabe? Eu acho que talvez se não tivesse tido o chacoalhão, assim, se tivesse sido uma coisa mais ou menos, foi um diagnóstico assim, ó, tá assim, é progressivo, a tendência é essa. Então foi meio ou vai ou racha, assim, Nossa, você sabe? falando, eu não tenho como não lembrar do Som do Silêncio, que eu acho que foi o primeiro filme que, de fato, eu compreendi a questão da surdez, no sentido de como se percebe, né? E como é potente aquele filme, né? Não sei como esse filme bateu em vocês dois, assim. De novo, desculpa. Som do Silêncio, você já viu esse filme? O Som do Silêncio? Do baterista. Ah, tem. Que ganhou o Oscar, enfim. O filme fala sobre, né, esse lugar, de fato, que ele perde a audição, né? Também, eu acho, por conta muito do que a Benedita falou, dessa exposição. Queria saber como é que esse filme bateu em vocês, em você, principalmente, desse lugar, enquanto musicista, falar, caraca, é meio por aqui. Eu tenho duas opiniões bem divergentes Vem, que a sobre gente esse adora filme, assim, polêmica, tá, vamos. gente? Sem querer trazer grandes polêmicas, Não, a mas gente assim... adora. Não, mas a gente tá É isso que dá audiência. assim, eu acho muito importante trazer essa discussão para o cinema.
Então, assim, eu acho que foi uma exposição extremamente válida. Eu acho que a gente falou muito sobre surdez quando esse filme veio à tona. Por outro lado, tem aquele porém, assim, né? Uma coisa que me incomodou um pouco é assim, num momento que a gente fala tanto de inclusão, Uhum. de incluir o surdo na sociedade dos ouvintes, me incomodou um pouco a ideia do surdo ficar numa comunidade com outros surdos apenas porque é ali que ele vai se entender e se identificar. Então, na minha opinião, tem essa divergência, assim, sabe? Foram duas pontas, assim, desse filme. Lógico, me marcou. Por mais que a minha perda não seja uma perda por lesão, por exposição a ruído alto, e todo mundo sempre pergunta, é por causa da música, né? Não é por causa da música. Mas eu fiquei com essas duas sensações, assim, sobre o filme, sabe? Total, isso realmente é polêmico, assim, eu vivo muito nessa questão. Acho até que queria ouvir um pouco o Léo, porque, por exemplo, isso é uma ideia muito americana também. Nos Estados Unidos, né, se tem muito, a questão da comunidade surda é muito forte no sentido de, já que é para trazer polêmica, mas não é polêmica, mas assim, é porque é muito delicado assim, isso, porque assim, eu vejo muito na cultura surda, principalmente nos Estados Unidos, uma questão com a tecnologia no geral, né? Com os surdos que usam aparelho, que usam implante coclear. Eu já, volta e meia, me indicam filmes, inclusive até um reality, recentemente, numa dessas plataformas. Eu fui assistir sobre um reality numa universidade surda americana. E aí, quando eu liguei, a primeira frase de um aluno, que era um reality meio adolescente, de como eles conviviam lá na universidade, a primeira frase do menino era assim: não, eu peguei e joguei meu aparelho fora, eu joguei meu aparelho no lixo, porque eu não quero pertencer a esse mundo da tecnologia. Daí aquilo já me... Eu fiquei pensando, puxa, por quê? E daí depois tem uma série de pessoas que pegam os aparelhos e vão jogando fora o aparelho. E isso que você falou no filme ali, tem uma questão de ir para lá e ficar vivendo aquilo ali, que eu acho que é um debate que é importante de ter, no sentido da segregação. Eu acho que a gente tem que ter respeito por todo, não só por escolhas, às vezes a gente não tem escolhas. Então, é isso. Tem surdos que não conseguem desenvolver a fala oral. Tem um preconceito gigantesco. Tem gente que acha que todo surdo é mudo e acha que Libras não é uma língua. Então, olha quanta coisa a gente está falando, né? Eu E acho até no próprio filme, o personagem prefere não usar o implante. Porque Prefere. incomoda. Incomoda, e tem toda a adaptação dele também, quando ele vai com o aparelho para aquela festa. E eu me vi muito nessa situação, porque existe uma dificuldade enorme de adaptar e a gente fica atordoado. Você falou de comunidade, é interessante, né? Porque eu e a Benedita, não sei vocês, mas a gente cresceu em ambientes onde a gente era o único. Então, reforçar essa possibilidade de somos todos iguais, né? Tô aqui, durante muito tempo também me fez negar a pessoa que eu era, né? E só recentemente, assim, que de fato, tanto eu e a Benedita, a gente se conheceu em 2015 e a gente só veio falar sobre isso enquanto pessoas com deficiência no ano passado, né? De nos assumirmos. Então, você tem uma deficiência, eu também, bora se juntar aqui. E o capacitismo, ele opera um pouco nesse lugar de nos separar, né? Eu acho... vem sendo muito importante para mim, não só esse programa que a gente está fazendo, essa troca, mas, de fato, ter pessoas que eu sigo no Instagram, ter pessoas com quem eu falo, ter pessoas com quem eu me relaciono. Eu transei pela primeira vez com uma pessoa com deficiência, sei lá, 1 ano, 2 anos. E tem um canal, tem uma coisa de aproximação ali, que é importante também, né? A gente, de fato, buscar relações de amizade, buscar relações afetivas. É claro que, de fato, a gente não quer ficar no chiqueirinho, né? No cercadinho aqui. Então a gente só anda em bloco entre a gente, porque isso não é inclusão, né? Mas é importante, eu acho, esse lugar da gente se aproximar, até para reivindicar
outras possibilidades. Porque enquanto você tá lá, uma pessoa sozinha, falando, precisa ter isso, precisa ter isso, as pessoas estão assim. Tá bom. Quando você junta um bloco, né? Até recentemente que teve um caso da Netflix, de um filme horroroso, Amor Sem Medidas, do Leandro Hassum. Falei, meu Deus, eu preciso falar com pessoas com nanismo aqui para ver o que a gente pode fazer, se a gente faz um manifesto, se a gente faz alguma coisa pro jornal. Porque quando você é um bloco, as pessoas te escutam. Tem aqui um grupo de atores com nanismo reclamando do filme. Agora, o ator Pedro Henrique França falando aqui sozinho não tem relevância nenhuma, né? É polêmico também esse lugar, né? Mas acho importante também essa coisa da nossa rede aqui de apoio, proteção e de pensar mesmo, né? Políticas públicas, pensar em quem que a gente vai votar, pensar em quem está fazendo coisas para nós, pensar quem são essas pessoas, né? Que estão pensando na gente, de fato. Não, da nossa união, não da nossa segregação, entendeu? Eu acho Tá que essa todo mundo questão no de- mesmo Essa barco. questão de pertencimento a uma comunidade, pelo menos pra mim, antes do meu empoderamento, eu só vi os meus iguais no quesito médico e hospitalar. Então, no dia que fui fazer a ressonância, no dia que eu era ortopedista da coluna, e a gente, até então, como considera a nossa deficiência uma coisa ruim do nosso corpo, ir no hospital, um lugar que tem pessoas doentes, a minha associação de pertencimento era: esse grupo é um grupo de pessoas doentes, quando eu via que eu só achava pessoas iguais a mim dentro de um hospital, e eu não conseguia me entender como um corpo vivo sem ser um corpo doente. Então, quando você falou que encontrar pessoas como nós é bom, apesar de a gente não querer ficar nessa coisa de no nosso grupinho, mas ele é bom justamente porque são pessoas que entendem na mesma vivência que a gente. Mesmo não tendo a mesma deficiência, entende o que é o corpo, entende o que é, às vezes, até a disforia em cima do corpo em si, né? Quanto às pessoas com deficiência na época, não tinha muito acesso. Então, por isso, a gente cria uma imagem. E a comunidade surda, generalizada, se separa muito, né, porque eles não têm confiança de ir para lá. Pra mim, pelo menos pra mim, assim, foi muito especial, assim, depois do Rock in Rio, esse acolhimento da comunidade surda, sabe? Porque eu tinha muito receio no começo, a gente que é surdo oralizado, a gente que ainda escuta, eu sempre falei assim, nossa, aonde que eu tô na comunidade surda, né? Eu não tô ali, eu não tô aqui, eu tô perdida aqui no meio. E esse acolhimento, assim, foi muito importante, assim, poder conversar com pessoas que, lógico, cada um tem a sua singularidade, mas que tinham, de certa forma, empatia pelo processo, assim, sabe? Você, inclusive, tem uma hashtag que você usa, né? Eu Surdos uso também Surdos Também Cantam. Queria falar um pouco sobre essa ideia, esse lugar de usar essa hashtag enquanto uma demarcação, de afirmação mesmo. Eu comecei a colocar por ouvir milhões de vezes, assim. Eu tava conversando com alguém... Normalmente, as pessoas não percebem que eu sou surda. Principalmente se alguém tô conversando de perto. Eu também. E aí, quando eu falo que eu sou surda, direto... Poxa, às vezes a pessoa já tava falando comigo fazia 10 minutos. E a pessoa fala assim, nossa, mas você fala... Ou ela começa a gritar, O que eu né? tava fazendo até agora? Então, não, eu tava Nossa, fazendo, dá sei lá, até psicografando alguma coisa aqui agora. Então, eu comecei a colocar... eu comecei a colocar pra mostrar assim, olha, não só a gente fala, mas a gente também é capaz de fazer muito mais, assim, né? Na Locomotive, na própria banda, assim, durante muito tempo, e hoje eu tenho muita vergonha disso, assim, eu falo disso abertamente. A gente teve muito receio, por algum tempo, de contar para as pessoas que, nossa, a Locomotive tinha uma vocalista surda. Porque a gente sabe que é um assunto que se fala pouco, as pessoas conhecem pouco. E um dia deu na telha, assim, vamos fazer um vídeo, vamos contar para as pessoas e vamos ver o que acontece. E, gente, por incrível que pareça, eu falo que assim, ó, nada mudou em mim depois que eu contei para os outros que eu era surda. Porque eu já era surda antes. Mudou um carimbo que colocaram na minha testa, assim, ó, surda, a partir daquele momento. Eu percebi muito isso quando eu fiz esse trabalho que eu falei para vocês, porque muitos cantores, o medo é porque acham que ninguém vai mais ouvir a música, ou acha, fulano é tudo, e acha que não vai conseguir cantar. Então, o pânico vem por isso, assim, por um medo
da reação do outro, Exatamente. sabe? E vou falar, tem muitos lugares que eu tocava e que depois que a gente contou, eu nunca mais consegui tocar. Nunca mais consegui uma data no bar, por exemplo, sabe? Bar que tocava com frequência, que Eu acho até que isso volta àquele assunto que a gente estava falando no começo, de o cantor acha que não vai conseguir cantar porque ele é surdo, porque não tem até então um cantor surdo para ele se espelhar e falar: não, eu posso sim, ele canta, eu também posso. Aquele papo que a gente falou de representatividade, né? Por isso que é importante. E acho que nem só outros surdos, assim, ó. A gente tem um vídeo no Instagram da banda, que é um vídeo do Rock in Rio. E na descrição fala da questão da surdez, tudo isso. E é impressionante os comentários que chegam no vídeo, assim, do tipo, não é possível. Como ela conhece a música se ela é surda? Como? Então, assim, tem muitas questões que eu falo assim, pra gente é até surreal. Mas as pessoas realmente não sabem. E, gente, o Google tá lá. Hoje em dia, pelo menos pra mim, não tem mais desculpa, sabe? Pra não saber. Parece um pouco nada a ver, mas como eu comecei falando que já que o Rafa adora falar de sexualidade, eu não ia deixar pra lá. Falar um pouco também sobre sexualidade, autoestima, pansexualidade. Eu queria saber também como a acessibilidade, né, essa questão de pertencimento, promove pra gente esse lugar de aproximação de possibilidades, inclusive no campo do afeto. A gente está fazendo uma conversa que é muito sobre aproximação entre nós, mas também de pontes entre universos que ainda continuam muito separados e distantes, incluindo o campo do afeto e do desejo. Pensando também em Acessibilidade, que é o nome do filme de um diretor maravilhoso, PCD, o Daniel Gonçalves, que ainda vai ser lançado, mas que fala, né, sobre essa questão da sexualidade acessível. Queria saber de vocês como é que a gente se aproxima e fricciona esses corpos no campo da sexualidade e do desejo. Acho que pelo menos pra mim, na minha vivência pessoal, é claro, eu demorei muito pra eu conseguir entender que o meu corpo poderia ser um corpo quisto, um corpo desejado, porque, de novo, referências. Quais eram os corpos que namoravam? Quais eram os corpos que transavam? Não era um corpo igual ao meu. Então, pra mim, eu perdi a virgindade muito tarde. Eu digo que é uma mistura mais… Uma mistura de os outros… Eu achava que os outros não iam me querer, com… Eu sei que ninguém vai me querer. Sabe aquela coisa de a verdade, a realidade, a minha cabeça? Então, era uma coisa muito maluca eu me colocar nesse lugar afetivo sexual. Demorei muito pra conseguir me empoderar e falar: não, mas eu não vou poder viver minha sexualidade? Como assim? Eu vou ter que ficar trancado, sem poder conhecer meu corpo e tal. E por anos na terapia, eu trabalhei e lidei com a parte de o que eu gosto. Onde é o toque do meu tesão? Onde é o toque do meu afeto? O que personalidade me atrai mais? Porque até então eu ficava com qualquer pessoa, porque… Ai, meu Deus, ela gostou de mim. Então, tá bom, fica aqui, não vai embora não. Eu aceitava qualquer coisa pelo medo de ninguém mais me aceitar. Então, isso pra mim foi o mais difícil, até eu chegar no ponto de… Não, agora eu que vou decidir com quem eu quero também, né? Você sabe que, pra mim, não era nem uma questão tanto de sexualidade, eu acho, assim. Porque quando eu descobri que eu tava ficando surda, eu namorava. Mas, quando esse relacionamento terminou, eu comecei a pensar assim, bom, quais são os lugares mais propícios pra gente conhecer alguém, pra uma possibilidade de relacionamento? É num bar? É num lugar com ruído? É num lugar que vai ter uma banda tocando? E eu acho que pra mim a grande questão foi essa, assim, sabe? Como que eu vou partir pra um novo relacionamento com essa dificuldade do contato inicial, assim? Porque as pessoas que já me conhecem, que já sabem como facilitar a minha vida, digamos assim, num lugar desse, numa situação mais de ruído, que são mais os ambientes que eu frequento, é uma relação super tranquila, porque a gente já sabe como fazer funcionar. Mas conhecer pessoas novas nesses ambientes, pra mim, era um desafio muito grande, assim, sabe? Então, eu acho que o principal que me pega quando a gente fala disso é isso até hoje, assim. Pra conhecer pessoas novas nos ambientes que eu frequento, é sempre um grande desafio, assim. Agora, eu tenho um relacionamento, já tô noiva, e, assim, isso eu tenho que dizer. O meu noivo, ele é músico também. E ele é o meu, eu brinco que ele é o meu ouvido fora do corpo, assim, pra música, sabe? Ele me ajuda muito, né, até pra tirar música nova. Hoje em dia virou uma super parceria de produção musical, assim. Para conhecer pessoas, chegar perto. O meu corpo estava muito depressivo. O meu corpo é muito depressivo, então eu falo.
Maravilhoso. E esse aqui é biscoiteiro. É biscoiteiro. Biscoiteiraço! Muito! Você tá me conhecendo mais. Eu comunico, tipo... É a primeira coisa que eu mostro o corpo. Sabe? O olhar dele, gente, é um Dom Juan. Maravilhoso. Porque a coisa da leitura labial é curioso, porque E é sexy, né? eu vivi... tem um negócio... Não, ele fez agora ali... Nossa! Deu até um negócio aqui. Porque toda vez que alguém vai se aproximar, é sempre cochicho, né? E vem direto no ouvido. Não é aqui, é aqui, né? Então aquilo me dava um pânico. E aí ficava aquele garoto falando aqui, e eu não conseguia desenvolver, não conseguia entender nada que ele estava falando. E eu fazia aquele clássico. E você de fica naquele sorriso. negócio, será que eu já conto Não. assim logo de cara? Será Não, que eu já ele conto faz, isso? já deve ter pegado muita Faz. gente com esse papinho aqui, ó. Tá, mas mas você parece ser super bem resolvido no sentido... O quê? Você parece ser muito descolado Tô. nesse sentido. Tá claro. Tá claro. Coisa boa, porque assim, eu já fugi já de situações... Bem isso que você falou, de conhecer pessoas novas. Era um rolê tão... Isso dava uma certa preguiça de... você vai ter que explicar lá, eu vou Exato. falar que... Então, muitas situações assim, de curso novo, vamos tomar um chopp. Aí chegava lá, era uma música no último volume, cheio de ruído externo e escuro, né? E milhares de pessoas para ficar fazendo a leitura labial. Então, eu falava, tive um problema, vou para casa. E ia embora, deixava de fazer as coisas. Devia ter aprendido com o Léo, tá vendo? O papo tá maravilhoso, mas estamos encerrando. Chegou a hora do nosso quadro. É normal para os capacitistas, mas não pode. É um bate-bola aqui que a gente vai perguntar uma coisa pra vocês, jogar pra vocês, e vocês mandam na lata pra eles aprenderem um pouquinho quais são os limites, né, da nossa... Coisinhas pra gente conviver melhor. Então... É normal, mas não pode nos chamar de... Surdo-mudo. Surdo-mudo. Não me chama de surdo-mudo. Perfeito. Surdo-mudo. No meu caso, corcunda. Tu bate, surdo. Burro. É normal, mas eu não quero que você... Me machuque. Eu não quero que você fale comigo como se eu fosse criança. Criança, boa. Nossa, tudo bem! Não quero que você me olhe estranho. O quê? Me olhe estranho. Estranho. Boa. É normal, mas não pode me perguntar... Se eu sei ler. Ai, esse aí eu não tenho... Gente, eu respondo tudo, assim, ó. Porque eu acho que se tá perguntando, pelo menos alguma informação boa vai receber. Boa. Então eu respondo. Às vezes eu fico cansada, mas eu respondo. Se eu quero fazer cirurgia. É normal, mas não pode esperar que eu vá... Mas não dá pra esperar que eu vou entender de primeira, sem pedir pra repetir. Boa. Que eu vá esconder o meu corpo. E por último, a gente tem o nosso quadro Supera, De mulher pra mulher, supera! que a gente convida vocês a mandarem um recado para os capacitistas superarem alguma coisa ao invés da gente. Supera, o meu corpo é desse jeito e eu me acho um gostosíssimo mesmo assim. Quem faz com a língua. E... Meu corpo sempre vai estar presente pela música. A música. Meu corpo vai estar lá. Supera. Mas é muito ilusório achar que a música é só som. Porque a música, ela é muito mais sensorial. É uma experiência sensorial muito mais complexa do que só o que você ouve. Você que ouve bem. E com isso, a gente chega no fim de mais um episódio do PCD Pod. Eu estou completamente inspirada depois dessa conversa e eu queria ficar conversando aqui até amanhã.
Eu tenho cada vez mais a certeza de que conhecer artistas com deficiência ampliam muito o nosso imaginário sobre possibilidades de vida. A arte sempre cumpriu esse papel de fazer ser possível o que a realidade muitas vezes não comporta. E que bom que mesmo com inúmeras dificuldades e barreiras, a gente tem conseguido criar as nossas histórias e perfurar imaginários por meio da arte. Nosso grandioso escritor Ariano Suassuna tem uma fala muito bonita sobre a arte. Arte, para mim, não é produto de mercado. Arte, para mim, é missão, vocação e festa. É isso mesmo, Bê. Imagem é poder. E com certeza, a gente se ver enquanto possibilidade através do outro é algo muito poderoso e que veio para ficar. Seguimos nessa luta porque existem muitos artistas com deficiência incríveis no nosso país. Que esse programa sirva também para você ir procurar atrás de obras, filmes, peças e artistas com deficiência que estão aí produzindo e muito, mas que ainda são invisibilizados. O escritor Leon Tolstói tem uma citação que resume um pouco desse episódio de hoje. As grandes obras de arte somente são grandes por serem acessíveis e compreendidas por todos. Um beijo para você que nos assistiu e fica mais uma vez o nosso convite para conhecer mais do nosso universo. Um beijo, até a próxima. Alegria! Ei!